É muito bom estarmos aqui juntas. Estamos iniciando agora o culto Mulheres de Atitude. E é um momento muito especial, um momento de nós estarmos juntas, de nós falarmos das coisas de Deus, falarmos, Senhor Deus, do amor de Deus sobre nossas vidas e estarmos ali recebendo a unção de Deus para as nossas vidas. Então hoje é um momento especial e você pode pegar esse link aí, mandar para suas amigas, colocar na sua célula, na sua rede, na rede de amigos, para que outras mulheres possam estar ligadas aqui com a gente. Então se prepare para tudo que Deus vai falar através desse culto na sua vida. Nós vamos começar agora de uma forma muito especial. Nós vamos estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e recebendo dele a unção, porque quando nós louvamos o Senhor, esse lugar aqui estremece. Então se prepare para começar a sentir a presença forte de Deus na sua vida. Vamos estar louvando agora. Ministra Tamires está com você agora. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Minha irmã, Amém. Eu quero falar para você que você pode fazer desse ambiente onde você está agora um ambiente de adoração. Você pode fazer do ambiente onde você está agora um ambiente de rendição ao Senhor. Eu não sei o que te trouxe até esse momento, até esse culto, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Então una-se a nós, una-se aos anjos e vamos cantar a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, porque quando nós adoramos ao Senhor, milagres acontecem. Amém? Teu nome é santo, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode dizer isso? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome, diga pra ele. Oh, os tronos e domínios, os governos e poder, diga pra ele, o teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado, só tu és santo, santo. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre, amém. E os anjos, isso comece a dizer ao Senhor, comece a falar para Ele, Tu és santo, nós te adoramos, Senhor, só Tu és, exaltado, santo pra sempre. E o teu povo, nós cantamos a ti, oh, sim, ao Rei dos Reis, santo.
mais uma vez, tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é santo, seja adorado, Senhor. Ah, minha amada, e se não fosse pelo Senhor, se não fosse pela mão forte do Senhor em nossas vidas, ah, o que seria de nós? O Senhor nos sustenta, Ele que nos mantém de pé. E é por Ele, minha amada, é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós temos força para continuar. É pelo Senhor que nós permanecemos firmes. Então comece a falar para Ele: Senhor, eu estou aqui com o meu coração rendido diante de Ti. Ah, porque eu acredito, Senhor, que o Senhor estás comigo. O Senhor estás comigo, o Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha família. Isso começa a abrir o seu coração aí onde você está, minha amada. O Senhor está com você. O Senhor está com você e Ele te diz: filha amada, eu sou o seu Pai. Eu sou aquele que olho, eu sou aquele que vejo, eu sou aquele que conheço. Ah, comece a falar para Ele: Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, Jesus. Eu sou tua, que eu possa fazer parte do teu plano na terra, que eu não perca as oportunidades, que os problemas, que as adversidades não me impeçam de avançar. Eu quero seguir, Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos dizer a Ele: tô preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Você pode dizer isso comigo? Diga: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga mais uma vez: minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nós vamos cantar essa canção do início mais uma vez, e eu quero que você cante ela com toda a fé que tem no seu coração. Amém? Vamos dizer: tô preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça. Diga com fé: e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Gastando
Diga isso ao seu pai. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Diga mais uma vez, ele virá. Ele virá, oh, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha. Diga pro seu pai. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga mais uma vez isso. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ah, Senhor, seja louvado, seja engrandecido, Jesus. Você pode falar para mim, Tamires, mas eu ainda não vivo a verdade dessa canção. Eu ainda não abri mão nem de 1/3. Mas o Senhor quer um coração disponível. E a palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, minha amada. Então que os seus olhos possam estar fixos no Senhor, porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos no Senhor, essa outra canção se torna uma verdade e nada mais nos satisfaz. De fato, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Então comece a falar: Senhor, eu quero sim depender do Senhor totalmente. Eu quero que os meus olhos, Pai querido, estejam fitos em Ti. Eu quero que os meus olhos possam estar olhando para a direção que o Senhor preparou e separou. Que essa seja a verdade das nossas vidas. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Olha essa verdade. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Diga isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Vamos dizer: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu não tenho mais a minha vida como... Diga para Ele: eu fui encontrado. Eu fui encontrado. Obrigado, Senhor. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Oh, as escamas caíram ao chão. Diga para Ele: a tua luz me encontrou, e agora eu
eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, Senhor. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, diga pra Ele, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde. Você pode dizer isso mais uma vez? E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde, tudo perde o seu. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode dizer isso aí, de onde você está, diga pra Ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém, aleluia, glórias a Deus, porque nós estamos aqui com os nossos olhos colocados em Deus, colocadas em Ti, Senhor. Nós queremos orar nesse momento para que a Tua palavra esteja aqui, para que esse momento seja um momento grandioso na Tua presença. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos colocando nas Tuas mãos a vida de cada mulher que está assistindo aqui. Toma, Senhor Deus, a minha vida, a vida da Tamires, a vida da Ana. Esteja com cada mulher aí, Senhor Deus. Fala com elas poderosamente, Senhor Deus, através da Tua palavra, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma. E toda vez, Senhor Deus, que nós colocamos os nossos olhos sobre Ti, Senhor Deus, mas nada nos satisfaz. Então tira, Senhor Deus, qualquer distração da nossa vida. Tira, Senhor Deus, qualquer empecilho e fala através de nós, conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, amadas, nós vamos continuar agora continuar falando de fé. Né? Nessas semanas a gente tem falado muito de fé e continua hoje falando de fé, né? E só que hoje eu quero falar de uma forma diferente. Eu quero falar sobre mulheres inspiradoras que sustentam a nossa fé. Porque às vezes a gente fica assim, mas esse negócio de fé, o que é isso? Como é que eu consigo? Então existem mulheres que nos ensinam isso, que nos mostram o caminho, como é que é ter fé, como é que é trabalhar isso no palpável, de uma forma clara. Então eu trouxe para a gente pensar aqui sobre 3 mulheres que vão nos ensinar, nos inspirar a sermos essas mulheres de fé. Nós vamos ler um texto só para a gente conceituar essa questão de fé. Lá em Hebreus, né, que é o capítulo da Bíblia clássico, né, que fala de fé. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e as provas de coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que não é aparente. O que essa palavra diz pra gente? Tudo aquilo que você quer, ele não existe. Mas é disso que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas para isso você tem que ter essa fé. E a primeira mulher que eu quero falar para vocês sobre fé é Zilda. Zilda era uma mulher negra, uma mulher que ficou viúva aos 30 e poucos anos de idade, tinha 3 filhas, e essa mulher, ela se dedicou muito na sua vida. É uma mulher nascida na década de 1938. Então, ela não tinha muito estudo, ela tinha 6ª série primária, mas era uma mulher talentosa. Ela trabalhava com alta costura, ela era costureira, boleira, florista, e ela tinha uma característica muito grande e ela tinha um cuidado com bordados, ela era bordadeira. Então ela fazia roupas lindíssimas. Essa mulher fez meu vestido de noiva. O meu vestido de noiva, eu pedi que ele tivesse um coração atrás, olha só. Então quando você entrava assim, tinha aquele coração, a coisa mais linda. E ele foi bordado com 6.000 pérolas. Essa mulher bordou o meu vestido de noiva. E ela me ensinou tudo, muito do que eu sei hoje. Ela conheceu a Jesus já em tenra idade, né, com quase 60 anos de idade. E ela se entregou totalmente para Jesus. E quando ela se entregou na igreja, na obra de Deus, no estudo da palavra, ela vivia na igreja. E ela não faltava nada, porque por tudo que ela fazia, os jovens iam buscar e levar ela em casa. Vó, a senhora não pode faltar no nosso culto. Aí falava, a senhora faz o meu lanche? E ela, faço. Eles iam buscar ela em casa, ela fazia o lanche, preparava tudo. E quando terminava o culto jovem, ela ia. Se era das crianças, ela estava lá porque ela preparava as comidas. Se era o coro das mulheres, ela estava porque ela organizava o design das roupas das mulheres. Então ela influenciou muitas mulheres. Ela influenciou muitas pessoas, muitos jovens, pela dedicação que ela tinha na obra do Senhor. E essa mulher era minha mãe. Eu tive a honra de estar com minha mãe por muitos anos. Hoje ela está na glória, mas ela deixou um arsenal de mulheres que pela fé entenderam que crer em Senhor Jesus não tem idade. Servir ao Senhor Jesus é uma questão de paixão. E o que ela influenciou na minha fé? Porque ela inspirou a minha fé. Ela inspirou porque tem uma passagem de Atos 16:31 em que você tem uma frase, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu me converti na minha adolescência. E a minha mãe demorou muito tempo para se converter. Minhas irmãs já estavam convertidos, vários primos, mas faltava a minha mãe. Mas Deus falou assim, a promessa é o quê? Crê, tenha fé, será salvo toda a tua casa. E a minha mãe se entregou a Jesus. Ali, quando a minha mãe se converteu, eu vi a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Fortaleceu a minha fé. Além dela me ensinar com todos os talentos e se entregar verdadeiramente para Jesus, ela fortaleceu a minha fé. Porque a característica de mulheres inspiradoras são essas. São mulheres que, através do seu comportamento, da sua vida, ela inspira a vida e a fé de outras mulheres. E ela foi uma inspiração na minha vida. E com isso, a minha fé cresceu. Eu falei, Deus prometeu, toda a minha família vai ser salva. Então Deus converteu as pessoas que estavam perto de mim, as que estavam distantes, para Ele mostrar, nessa você não chegou, mas eu cheguei. Então muitas vezes, mulher, você está assim muito incrédula. Ai, meu marido não se converte, meu filho não se converte, os meus pais não se entregam a Jesus. Tenha mulheres inspiradoras em sua volta. Deus, Ele prometeu, creia no Senhor Jesus. E você terá toda a sua casa convertida.
mas você precisa manter a sua fé. Você precisa se entregar a Deus para que Ele possa cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Assim como Ele tem cumprido nas nossas vidas os propósitos dEle. A segunda mulher que eu quero falar para vocês se chama Ana. Essa mulher é uma mulher que está na Bíblia. E ela está lá no livro de Samuel. Samuel 1, que vai desde o versículo 1 até o versículo 20, está um panorama excelente para a gente. Mas eu quero ler aqui o versículo 1 de 1 Samuel, para vocês entenderem um pouquinho do panorama da vida dessa mulher. O verso de 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Houve um homem em Ramaim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Lemuel, filho de Eliú, filho de Itaú, filho de Sufé, eframita. Tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Tem versões que dizem assim: e Ana era estéril. Bem, o que tem na vida dessa mulher que a gente pode aprender e inspirar a nossa fé? Essa mulher, ela era casada com este homem, que tinha 2 mulheres, isso existia no Velho Testamento. E essa outra mulher tinha filhos e ela humilhava a Ana. Ela falava para Ana sobre o que Deus tinha feito na vida dela. Deus tinha cerrado a sua madre. E aquilo para Ana era muito difícil. Ana ouvia tudo aquilo. Tinha momentos que ela não suportava tanta dor. E ela chorava. E às vezes o seu problema pode não ser um filho, mas pode ser um filho desviado. Pode ser um marido que ainda não está da forma como você imaginou, se rendendo aos pés do Senhor. O seu problema pode ser um emprego, o seu trabalho, o curso que você quer fazer, suas dificuldades. E alguém pode estar mitigando a sua vida. Olha, tá vendo? Você não consegue. Olha, você não vai ser nada. Você nunca vai conseguir. Esse homem não tem jeito. O seu filho está perdido. Então as mulheres, elas são mitigadas por várias questões. Mas Ana, ela nos inspira na nossa fé. Por quê? Porque essa mulher, ela ouvia tudo e ela guardava aquilo no seu coração. E tem uma passagem muito linda aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, em que ela chorando e sem conseguir comer, e o marido chegou para ela: Ana, por que você se entristece? Não sou eu melhor do que um filho para você? E ele não sabia qual era a luta. Sabe por causa de quê? Porque Ana não falava. Ana nunca chegou para Eucana e falou: essa sua mulher, ela me irrita, ela fala coisa para você, para mim, ela me ofende, ela me agride, você tem que dar um jeito nessa situação. Não, Ana guardava tudo o que ela passava. Ela chorava, mas ela era entre ela e Deus. E tem um episódio que ela está no templo. Ela foi para o templo orar. O templo ficava em Siló, era mais ou menos de 30 a 40 quilômetros de distância. Tem uma diversidade nessas escritas. E quando ela chegou lá no templo, ela começou a orar e se derramar diante do Senhor. Ela chorou, ela se derramou diante do Senhor e ela foi vista pelo profeta Eli. E Eli falou para ela: por que você está aí embriagada? Ela foi mais uma vez acusada injustamente. E ela declarou para o profeta: eu não estou bêbada, eu não bebi nada. Eu estou me derramando diante do Senhor. E eu quero falar essa inspiração para você. Eu aprendi com Ana a me derramar diante do Senhor. Então, para você é uma dica: qual o problema que você tem? Você tem se derramado diante do Senhor? Você tem colocado as suas dificuldades perante Ele? Ou você está reclamando com as pessoas? Você está aborrecida? Você grita? Você não toma uma decisão, uma postura? Então, que a Ana seja uma inspiração para a sua vida. Fica calada. Ninguém vai resolver o seu problema. Só quem resolve os problemas de uma mulher é quem criou. E quem criou a mulher? Foi Deus.
Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso íntimo. Quando uma mulher chega diante de Deus e se derrama, coloca para Ele: Senhor, essas são as minhas dificuldades. Senhor, essas são as minhas dores. Senhor, eu quero, Senhor Deus, uma transformação. Eu quero fazer um pacto com o Senhor de transformação. Ele simplesmente, Ele sonda o teu coração. Ele vê a tua fé. E Ele concede aquilo que tem no seu coração. Foi assim com Ana. Quando ela se derramou diante do Senhor, ela concebeu um filho. Ela recebeu uma graça que ela tinha. Então nós temos que ter fé, porque muitas mulheres viveram experiências. Nós sabíamos que nesse mundo nós teríamos tribulações, teríamos aflições, teríamos muito sol, muita chuva, enchente, doenças. Mas nós estamos firmes diante de Deus, sabendo aonde nós iremos chegar. E quem poderá, através da nossa fé, responder às nossas necessidades. A nossa terceira mulher que eu quero falar com você, essa aí já está lá no Novo Testamento. É uma mulher que me inspira muito. O nome dela não é nem descrito na Bíblia. E ela está presente nos 3 evangelhos sinópticos. Então, Mateus fala sobre ela, o apóstolo Marcos, Lucas também fala sobre ela. Mas o texto mais completo que tem, o que tem mais detalhes, se encontra lá em Marcos, capítulo 5. E ele fala de uma mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Nossa, eu acho essa passagem extraordinária. Por quê? Porque essa mulher, ela estava sangrando, ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Com uma hemorragia de 12 anos, gente, essa mulher estava muito anêmica. Você já viu alguém anêmico? Pálido, já começa a ter taquicardia, o coração bate acelerado, porque não tem mais célula suficiente para oxigenar o sangue, oxigenar os órgãos, o corpo começa a entrar em sofrimento. Então essa mulher já estava com taquicardia, ela já estava fraca, mas aconteceu alguma coisa muito especial na vida dessa mulher. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E hoje você está tendo essa oportunidade. Nós estamos falando aqui de Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus, ele é o que cura, é o que restaura, é o que tem paz. Nós temos na Bíblia 2 textos muito importantes. Um está lá em Mateus 28, que fala do ide. Ide e pregai o evangelho. Mas além do ide, nós temos o vinde. O vinde também está no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. E ele fala assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, entristecidos, sem saída, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus fala isso pra gente. E essa mulher, ela tinha ouvido falar desse Jesus que fala: vinde a mim. E essa mulher cingiu seus lombos de força. E ela enfrentou uma verdadeira multidão. Jesus, ele estava caminhando para a cura da filha de Jairo. E ela viu aquela multidão, Jesus estava passando por ali. E ela teve força, apesar da anemia, apesar da dor, da tristeza de 12 anos tentando uma cura que ela não teve. Essa mulher teve força e ela foi ali enfrentando a multidão. Não sei como é que ela conseguiu. Anêmica, sem força, respirando mal. E as pessoas ali empurrando. E ela ali, firme. E ela foi vencendo tudo. E ela tocou nas vestes de Jesus. Sabe o que ela falava? Se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu serei curada. Ela ia andando com toda a dificuldade que ela tinha. E ela falava: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E eu queria que você repetisse isso aí. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Eu serei curada das minhas dores, das minhas frustrações, da minha incredulidade, da minha falta de fé. Eu serei curado. Toque em Jesus. Chegue-se a Ele.
se derrame diante dele, como Ana fez. Ana chegou lá e se derramou diante de Deus. Essa mulher, ela aprendeu o conceito. Eu tenho que tocar nele. E Jesus reparou, Jesus falou, nossa, quem me tocou? E é uma situação bem engraçada, né? Porque os próprios apóstolos falaram, como, mestre? Tanta gente aqui, como é que o senhor pergunta quem me tocou? Tipo assim, sem noção, né? Porque com um monte de gente. E Jesus falou, de mim saiu o poder. Jesus sabia quem era. Quando você se derramar, que você tocar em Jesus, ele vai saber, ela me tocou. A Gilce me tocou. Tamires me tocou. Ana chegou perto de mim. Então, ele está esperando você. Ele está esperando que você chegue diante dele com o coração transbordando de fé e fale, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. O meu problema vai ser resolvido. Deus vai mover o sobrenatural para me trazer a cura. E é importante também porque essa mulher, ela não tinha só uma doença física. Porque nós lemos lá em Levítico, capítulo 15, sobre a questão da imundície do homem e da mulher. Os dois são imundos. E aquela mulher, por sangrar há 12 anos, ela não poderia, pela lei, estar junto com outras pessoas. Então, essa mulher vivia no isolamento social. Ela rompeu tudo. Ela rompeu tudo para chegar perto de Jesus. Eu não sei o que você precisa romper, se é uma fala de uma família, se são as suas próprias forças, porque às vezes a gente tem que lutar com a gente mesmo. Às vezes a gente vai numa igreja, a gente ouve, a gente participa de alguma reunião, mas nós não tocamos em Jesus. Porque tocar em Jesus é no secreto, é você e ele. Aquela mulher saiu de tudo, ela estava na multidão, mas ela tinha um foco. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou ser curada. E você precisa ter essa fé. Você precisa ter a fé de que Jesus está aqui. Jesus, ele está presente. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco e ele quer realmente curar suas dores. Aquela mulher tinha muitas dores. Ela tinha muito sofrimento. Então eu não sei o que está passando na sua vida. Eu tive a oportunidade de tocar em Jesus. Eu passei agora por um câncer. E quando eu fui fazer um transplante de medula óssea, é uma quase morte, porque a sua medula é destruída e ela é recolocada uma outra medula em você. E essa medula pode não funcionar, pode não pegar. Você só tem você e Deus. E nesse momento eu pedi a Jesus, faz com que isso funcione. Quando eu internei, eu tinha um período mínimo de internação de 30 dias. E eu sabia, fui informada, você vai ficar muito mal, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir comer. E eu fui. Jesus. E desses dias todos, em 16 dias eu estava em casa. O que eu tive durante o meu transplante? Nada. Eu fui o segundo caso de redução de alterações e complicações adversas vindas de um transplante. Isso é Jesus. É Ele. É a nossa fé. Você fala, mas isso é Deus. Isso não é para você falar, não, eu vou me vangloriar, não. Porque é a ação de Deus em nossas vidas. E eu não sei o que você tem, se também é uma cura física que você precisa, se é algo espiritual para você. Mas Deus quer transformar a tua vida. Então eu queria orar com você nesse momento, queria que você fechasse os seus olhos se você estivesse orando. Que você pudesse, primeiro, assim como a primeira mulher, entregar sua vida a Jesus. A Zilda se entregou a Jesus. Ela não era novinha, ela não
não tinha grandes experiências, olhava tudo, ela tinha medo de tudo, mas ela venceu, ela rompeu. Ela se entregou a Jesus. Ana estava ali no templo, orando, se entregando a Jesus. E essa mulher rompeu todas as barreiras físicas, que ela não tinha força, ela era anêmica, 12 anos, para tocar em Jesus. E se ela conseguiu tocar em Jesus, depois de tanto sofrimento, você também consegue. Eu consigo. Só preciso de uma coisa, fé. Por isso nós começamos com Hebreus. Porque Hebreus fala o quê? Que se a fé é exatamente aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que está totalmente diferente da realidade. Você pode pensar, isso não vai acontecer, não tem jeito. Tenha fé. Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, tantas mulheres aqui ouvindo essa palavra, com falta de fé, com dificuldade, Senhor Deus, de muitas vezes se derramar diante de Ti, de ver as transformações da sua realidade. Senhor Deus, opera na vida dessa mulher. Nós sabemos que Tu és o Deus do querer, do efetuar. Senhor Deus, mostra para essa mulher o Teu poder de cura, de restauração, de transformação, de salvação nas famílias, Senhor Deus. Toca nela para que ela possa se fortalecer com as mulheres que nos inspiram em relação à nossa fé, Senhor Deus. Que essas mulheres possam gritar na mente dela: ela conseguiu, ela venceu, eu vou vencer. Então, Senhor, abençoa as nossas vidas, perdoa a nossa incredulidade, Senhor Deus. Perdoa muitas vezes se nós não agimos da forma que Tu queres. Mas opera em cada uma de nós, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus. Entra com a Tua mão, com a Tua misericórdia, com a Tua unção na vida dessas mulheres. E que elas sejam abençoadas pela Tua palavra, pela Tua presença ao lado delas. Que elas possam sentir a Tua mão tocando na vida dela de uma forma muito especial e extraordinária. Esteja com cada mulher, Senhor Deus. Cuida do coração dela, da mente. Traz transformação e renovação. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Vamos dizer mais uma vez o Teu nome. Teu nome é o mais alto. Há poder no Teu nome. É maior. Há poder no Teu nome. É sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam santo, toda a criação